Os Homens da Casa Azul, capítulo 5. O trânsito estava começando a ficar movimentado no sentido subúrbio-centro, na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Era a última manhã de fevereiro de 2006 e a cidade estava despertando. Os primeiros raios de sol deixavam as sombras compridas e engraçadas. Duas meninas na calçada corriam, sorrindo, e depois voltavam para junto dos pais. "Estamos tentando pisar na minha cabeça", disse uma delas. Um rádio estava ligado em algum lugar e o locutor informou a temperatura, 26 graus na capital do Amazonas. Alguém abriu a porta na loja da esquina. Era uma porta grande de vidro fumê que contrastava com a parede branca do imóvel. Na fachada havia uma gigantesca placa de tela colorida com os dizeres Ponto Multiservice, manutenção, peças e serviços. O ar-condicionado central estava quebrado e por isso as portas e janelas da empresa estavam sendo abertas. Curiosamente, o produto carro-chefe da empresa era a venda de condicionadores de ar e um dos serviços oferecidos para a vasta clientela da Ponto era justamente a manutenção em condicionadores de ar. Um automóvel sedã de um verde escuro, quase preto, estava estacionado junto ao meio-fio do outro lado da movimentada avenida. O motorista ao volante observou a porta escancarada e viu sair por ela vários homens, alguns deles com bolsas a tiracolo. Estavam bem vestidos, nos seus macacões impecavelmente limpos, de azul e branco, confeccionados pela própria empresa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, contou. Eram 7:30 da manhã. Todos eles, rindo e conversando muito, entraram numa Kombi adesivada com a logomarca da empresa e partiram. "Agora a mulher vai sair para comprar o café da manhã", murmurou o homem ao volante. Virou o rosto para não ser reconhecido pela mulher que saiu logo depois. Ela parou um pouco para colocar os óculos escuros e desceu a rua, caminhando devagar. Um moleque passou por ele, ouvindo um rádio pelo celular. O pequeno som chegou timidamente aos ouvidos do motorista estacionado. Outro homem passou rente ao carro parado e tocou com o cotovelo o retrovisor. Um motoqueiro passou correndo pelo quebra-molas, enquanto um diplomata preto diminuía a velocidade e depois a retomava, enchendo a cidade com barulho estrondoso do escapamento furado. A avenida tinha despertado. O homem olhou a mulher pelo retrovisor. Ela já tinha se afastado bastante, mas mesmo assim ele a esperou desaparecer na esquina e só então abriu a porta do carro e desceu, carregando uma caixa de papelão com as duas mãos. Esperou a passagem de um Fusca branco e caminhou com a caixa. Antes de chegar ao meio da rua, pareceu ter se lembrado de alguma coisa e voltou com a caixa, colocando-a no teto do carro. Abriu o porta-malas traseiro e tirou de dentro dele um capacete de motoqueiro que colocou em cima da caixa. Pegou novamente a caixa e caminhou na direção de onde os homens haviam saído. Subiu os 2 degraus da escada e entrou, procurando com os olhos alguém que pudesse atendê-lo. Não havia ninguém na recepção e ele caminhou até o balcão feito de tijolos à vista. Um homem estava sentado em frente ao computador nos fundos da sala. Era um amplo salão pintado de branco gelo, com várias fotos de construções em vários estágios, pendurados na parede do lado direito. Havia um grande vaso com um coqueiro de jardim ao lado da porta. "Bom dia", disse o homem colocando a caixa e o capacete em cima do balcão. Um homem bem vestido estava examinando uma planta hidráulica na tela do computador e pareceu não ter notado a presença de ninguém. "Encomenda para o senhor." O recém-chegado olhou o interior da loja como se procurasse alguma coisa. "Para mim?" O homem levantou-se devagar e caminhou ao encontro do visitante, demonstrando um ar de surpresa no rosto. "O que é?" "Vai ser muito fácil reconhecê-lo. É um homem pequeno, quase careca, voz estridente, nariz adunco. Deve estar usando óculos agora." Ele lembrou a voz que o instruíra pelo telefone.
É o senhor Bruno, não é? O entregador perguntou, tentando parecer gentil. Sim, sou eu. Bruno respondeu, pegando um cigarro de cima da mesa ao lado do balcão. Tateou o bolso à procura de fósforos. Olhou com curiosidade o entregador, enquanto guardava novamente o cigarro no bolso. Examinou a caixa de papelão. Tinha as fitas personalizadas da IQZ SA. Curvou-se para pegar um estilete e começou a abrir a caixa. Ah, é a massa de vidros que eu pedi ontem. Ele abriu a caixa e reconheceu uma encomenda. O que aconteceu com ela? Está mais pesada e escura. Bruno estava sopesando a caixa. Ele está testando um novo óleo ecológico. Essa era uma frase que ele tinha que dizer. Estava no contrato. Um alarme disparou na mente do homem atrás do balcão. Quem está testando um novo óleo? Perguntou, levantando os olhos para o entregador. Você deve saber de quem estamos falando. A resposta do outro foi fria. Bruno olhou desconfiado para o homem à sua frente. Cheirou a massa de vidros. Está com um cheiro mais forte também. Ele precisou adicionar outro produto. O entregador estava com as duas mãos sobre o balcão e se apoiava nelas. De vez em quando ele olhava a porta como se estivesse receoso de que alguém entrasse na loja. Bruno também olhava a porta, ansioso pelo retorno da mulher que saíra há pouco. A presença dela poderia lhe trazer um pouco de tranquilidade. Ele falou qual o produto? Não, senhor. Quem é você? Ele me disse que ia trazer a massa pessoalmente. Bruno observou o homem que chegara com a encomenda. Tinha os olhos e cabelos negros, era corpulento, porém de estatura abaixo do normal. Seus olhos pareciam frios e inexpressivos. Existia neles uma carência de personalidade humana. Eu sou um amigo. Ele precisou ir à escola do filho. Houve uma confusão por lá. Bruno alisou a caixa de papelão. Aposto que o filho dele chutou a bunda de um professor de novo. Foi isso. O homem tinha o olhar fito em Bruno, que pareceu mais perturbado ainda. Há muito tempo não gostava de ser encarado nos olhos. Muito bem, está entregue. Muito obrigado, disse Bruno, ansioso em se ver livre do visitante. De repente, perdera a vontade de conversar. Foi um prazer, acredite. O entregador se virou e caminhou rumo à porta. Bruno teve a impressão de que esse dia não seria muito bom para ele. Bastante intrigado, ele pegou a caixa e a colocou na prateleira ao lado do balcão. Quando ergueu os olhos, o entregador tinha desaparecido. Entrou na sala onde se lia na porta, gerência, e sentou-se à mesa. Pegou o telefone e discou um número. Enquanto aguardava a ligação, tirou um cigarro do bolso e o colocou na boca, sem o acender. Ele estava parando de fumar e brincava com a sua própria vontade. Era uma maneira de provar para ele mesmo que era mais forte que o vício. Adorava fazer isso. Ele ouviu uma voz de mulher atendendo ao telefone e a reconheceu. Lidiane, minha adorada, parece que ambos madrugamos hoje, hein? O cigarro balançava na boca dele enquanto falava. Você por prazer, eu por dever, ele ouviu a voz dela. Isso porque você não aceitou minha proposta, boneca. Você deveria estar se espreguiçando numa cama bem gostosa nesse momento. Sua namorada não está aí com você? Magda não é minha namorada. Ainda não, mas é uma questão de tempo. Água mole em pedra dura. Não tenho mais idade para essas aventuras. Então, quando você flerta comigo, é só para manter o costume? Não vou mais atender seus telefonemas. É para lembrar os velhos tempos. Isso me lembra uma piada. Hoje eu tenho um motivo diferente para te ligar. Bruno interrompeu. Quer dizer que não vai me cantar? Ela parecia decepcionada. Estou encucado com uma coisa. O João Vitor já chegou? Não. Quando ele chegar, fala para ele me ligar. Ok. Outra coisa, Lidiane. Você contratou algum novato? Algum motoqueiro? Não. Por quê? Não sei se eu te falo. Vai começar com segredos agora? A voz no telefone soou divertida. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O que você sabe sobre o óleo ecológico que o João Vitor está analisando? Pouca coisa. Ele quase não conversou comigo nessa semana. O tom de brincadeira sumiu da voz dela. Ele me prometeu trazer uma massa para eu testar na minha filial da Zona Norte. A propósito, você não quer mudar de emprego? Vou precisar de uma gerente.
Não saia do foco, Bruno. O que eu deveria saber sobre o novo óleo? Por que eu precisaria de um novo motoqueiro? O João Vitor mandou uma encomenda para mim por um estranho, e ele parecia saber da experiência. Você está dizendo que recebeu uma amostra do óleo pelas mãos de um desconhecido? Ela perguntou com pressa. O que eu faria com o óleo? Eu recebi a massa pronta. Eu achei estranho, só isso. Por isso te liguei. Quer uma desculpa melhor? Bruno, então pode estranhar de verdade. A sua massa está bem aqui na minha frente. Eu não mandei ninguém entregá-la para você. Maurício observou Bruno colocar o fone no gancho. Você vai morrer. Bruno deu um salto na cadeira. Ao virar-se para o intruso, tinha o rosto desfigurado pelo susto. Tentou falar alguma coisa, mas não conseguia articular nenhuma palavra. A menos que você se junte a mim. O atlético louro colocou as mãos para trás e caminhou em volta da mesa de Bruno. Sabe, eu não posso interferir em algumas coisas, mas estou decidido a salvar sua vida se você se juntar a mim. Quem é você? Bruno conseguiu balbuciar. Sou um amigo à procura de amigos. Maurício parou em frente a ele para encará-lo. Saia daqui. Bruno estava visivelmente confuso. Você gostou da minha companhia durante toda a sua vida, meu amigo. É justo que eu te assessore nos seus últimos minutos. Quem é você? Bruno perguntou, mas tinha medo de ouvir a resposta. Por favor, vá embora. Ok, mas talvez você deva saber. Há uma bomba que vai explodir em 40 segundos. Você foi um homem mau e agora alguém te pegou. Vai se juntar a mim ou não? Vá embora. Bruno cerrou os dentes. Maurício sorriu e o seu sorriso foi como gotas penduradas num fio que começou a derramá-las. De repente, os olhos de Bruno se encheram de poeira e seus ouvidos foram desligados após um enorme e violento estrondo. Todas as imagens e lembranças foram desfragmentadas numa fração de segundo. Uma terrível dor tentou envolvê-lo, mas logo se transformou num profundo vazio. Não teve tempo de sentir mais nada. Uma violenta explosão sacudiu o ar, atraindo a atenção de alguns transeuntes, fazendo-os correrem para um local seguro. Depois de terem alcançado uma distância que julgaram seguras, eles olharam e viram, assombrados, um homem louro com uma pasta na mão, saindo de uma enorme nuvem de poeira, caminhando tranquilamente. Armando William estava deitado sozinho em sua cama oval, imaginando o que faria nesse dia. O despertador tinha acabado de acordá-lo. O quarto estava na penumbra e cheirando a mofo. Apesar de um luxo discreto, era de aparente falta de gosto. A esposa de William era uma arquiteta sem nenhum sucesso. O único prédio que ela projetara desde o início da sua carreira malfadada acabou se transformando num sobrado sem atrativos. Então ela decidiu criar a sua obra-prima. Será uma casa em T, disse ela. Vou construí-la com os meus próprios meios e vendê-la a preço de ouro. Será o começo de uma nova era. Mas ninguém gostou do modelo. Faziam piadinhas com ela, chamando-a de Senhora Ford. Então ela partiu para a decoração. Infelizmente, ou felizmente, não se sabe, ela nunca conseguiu harmonizar um ambiente por mais simples que fosse. Seu único cliente era ela mesma. Nem Armando William e o casal de filhos aprovavam a disposição dos móveis ultrapassados que tinham em casa. Agora ele estava se espreguiçando naquela cama ridícula. Os raios infravermelhos que ele acreditava ter no seu colchão não estavam lhe trazendo benefício algum. O colchão fora copiado por ele, portanto, era falso. Como tudo por ali. Os amigos de William, ele mesmo duvidava que houvesse algum amigo, costumavam dizer que até a sua sombra era falsa. Levantou-se com dificuldade e se arrastou para o banheiro imensamente comprido. Os amigos troçavam, dizendo que dava para apostar uma corrida ali dentro. Então ele respondia que era o fruto da ideia da sua esposa, que insistira em aproveitar uma parede irregular da casa. Toda vez que William entrava nesse banheiro, jurava a si mesmo construir outro no dia seguinte. Mas o dia seguinte nunca chegava. Ele estava preso ao tempo e à preguiça. Sua única preocupação era conservar o dinheiro que roubara no golpe mais espetacular da sua vida. Não que o golpe fora espetacular, apenas William pensava assim. Não dizia a ninguém, só pensava. Na realidade, o golpe fora muito baixo, vil até.
Ele mesmo admitia para si mesmo que fora um golpe covarde e que não tinha razão em vangloriar-se disso. Agora, enquanto escovava os dentes amarelos com um creme mental manipulado por ele mesmo, pensou em organizar os preparativos para sua próxima grande jogada. Julgou ouvir o som de um trovão ao longe. Não era um trovão. Era sua consciência explodindo, como num sonho. Um garoto estava na frente da oficina de seu pai, olhando o engarrafamento. Ouvia as buzinas e os roncos das motos apressadas em primeiro plano. Um segundo garoto aproximou-se dele. Quando eu crescer, vou comprar uma moto para mim, disse o primeiro olhando as motos velozes. Por quê? Perguntou o outro menor que ele. Meu tio comprou uma e a moto veio com a bateria arriada. O gerente tinha carregado todas as baterias de todas as motos um ano antes. Meu tio nunca conseguiu outra apesar da garantia. A loja jogava para a fábrica e a fábrica dizia que a bateria não tinha a mesma garantia da moto. Por que será que ninguém assumiu a responsabilidade? Eu, quando crescer, quero ser responsável. Meu professor disse que, apesar de ser difícil, é muito legal ter essa qualidade. Se eu fosse o gerente da concessionária, eu dava outra bateria para o seu tio e pronto. Isso sem falar do câmbio que estava escapando uma marcha. O garoto assumiu uma expressão séria. O pessoal da oficina disse que era porque meu pai não encaixava bem alguma coisa. João César! O garoto maior ouviu o pai chamando-o lá de dentro, arrancando-o de seu diálogo com o amigo. Venha segurar esse parafuso para mim. O garoto chegou correndo. Pai, vai chover. Eu ouvi um trovão. Um moço de óculos estava num ponto de ônibus, numa avenida movimentada. Olhava o itinerário de todos os coletivos que passavam, mas não embarcava em nenhum deles. Seus olhos estavam atentos ao movimento de uma mulher numa loja de ração ao lado do ponto. Ela estava sozinha no caixa e se levantava de vez em quando para arrumar um cartaz pendurado ao lado da porta da frente e que o vento fazia questão de derrubar. Não havia nenhum movimento no interior da loja. O rapaz notou quando ela tirou o dinheiro do caixa e o escondeu atrás do computador, em cima da mesa. Ele precisava comprar um revólver o mais rápido possível. Alguma coisa dentro dele não podia esperar. Quando ele resolveu entrar na loja, um homem tinha acabado de atravessar a rua e entrou junto com ele. O moço disfarçou e voltou para a porta, enquanto a mulher servia o cliente. Dos fundos da loja surgiu outro homem com uma televisão nas mãos. O rapaz de óculos continuava parado na frente da loja, olhando a rua e o interior da loja ao mesmo tempo. A mulher estava pesando alguma coisa na balança. O homem ligou a TV e sintonizou um canal local. O rapaz ouviu o noticiário. Uma violenta explosão atingiu agora de manhã o local onde funcionava uma empresa de prestação de serviços. Parece que alguém jogou uma bomba de fabricação caseira dentro da loja. Vamos saber mais detalhes com o nosso repórter que está lá ao vivo. Luciano, é com você. O jovem prestou atenção ao noticiário e a cada palavra seu rosto tornava-se mais lívido. De repente ele pareceu ter se lembrado de alguma coisa parecida com uma explosão. Afastou-se da porta da loja e pegou o primeiro ônibus que apareceu. Já não importava mais o seu destino. Quando Roberta saiu com o carro e entrou na avenida, logo percebeu a morosidade do trânsito. A pista estava movimentada acima do normal naquela manhã. Tinha-se a impressão de que todo mundo combinara para sair de casa. Roberta estava ao volante de uma minivan. Aonde estão indo todos? Se perguntou ela. Havia sempre uma preocupação em torno dela toda vez que via um movimento assim. Sentia que estava perdendo um grande acontecimento. Teve vontade de colocar a cara para fora do carro e mandar todo mundo voltar para a cama. A fila de carros parou mais uma vez. Deve ser um acidente, pensou. Ouviu uma buzina estridente atrás dela. Olhou no retrovisor. Era uma mulher. Ei, amiga, o trato é buzinarmos apenas para homens, disse ela, alisando a sobrancelha. Parou o carro pela 100ª vez e ligou o rádio para se distrair. Portanto, não transite agora de manhã pela nossa querida Torquato Tapajós, ou você vai passar a manhã inteira se lamentando. Ainda não se sabe se a explosão foi acidental ou criminal.
Agora vamos ouvir mais uma música. Roberta ia se lamentar a manhã inteira. Perderia sua primeira aula de yoga e uma entrevista no canal de TV local. Toda vez que alguma coisa acontecia nessa avenida, era assim, um caos. Roberta teve vontade de abandonar o carro e roubar uma moto. Ficou olhando como os motoqueiros se esgueiravam por entre os carros e sumiam de vista. Teve inveja da liberdade deles. Duas mulheres passaram pelo seu lado direito e pararam em frente ao seu carro, tentando atravessar a avenida. Ouviu parte do diálogo. Então eu falei para ela, namorando o mesmo cara de novo? Você não tem vergonha na cara. A solução é capar aquele cara. Que nada, tinha que matar mesmo. Eu que sou mais burra, nunca fiquei com sem vergonha desse jeito. E ela que se diz estudada? As mulheres se infiltraram por entre os carros e sumiram atrás de um caminhão. Mentes pequenas discutem pessoas, filosofou Roberta, tamborilando com os dedos no volante. Abner estava na sala dos professores, folheando uma lista telefônica, quando uma professora alta e magra, com aparelho nos dentes, sentou-se ao seu lado. Entrei numa sala alvoroçada hoje. Você tinha acabado de sair de lá. É? E que é que eu fiz para deixá-los como marimbondos apedrejados? Você afirmou que não existe sangue tipo O negativo ou positivo, que o certo é 0 negativo ou 0 positivo. Eles discordam de você. E o que você me diz? Uma professora de biologia deveria concordar comigo. Eu digo que vogais com vogais se combinam. Você diz que números e vogais se combinam. Por que Deus iria criar o sangue 0, A, B, AB? Não seria melhor dizer 1, 2, 3? Deus criou os tipos certos. Os homens colocaram os nomes errados. Eu vou pesquisar isso hoje ainda. Nós não podemos concordar com tudo que lemos, sabia? Ela se levantou e saiu pela porta. Outra professora entrou na sala, as duas se esbarrando na porta. Explodiram um cara hoje, perto do centro. A recém-chegada disse, limpando o pó de giz na manga da blusa. É, eu tô sabendo. Abner tirou os óculos e esfregou um lenço vigorosamente numa das lentes. Uma aluna colocou o rosto pela porta. Professora, eu preciso ir para casa, estou com cólicas. A garota olhou para Abner maliciosamente e ele desviou o olhar. Isso não é comigo, disse a mestra. É sim, quero que você coloque presença para mim. Ela entrou e abraçou a professora por trás. Aposto que você nem está com cólica. A professora acariciou a mão da aluna. Abner levantou-se, serviu-se de água e saiu. Lidiane ligou pela 4ª ou 5ª vez no celular de João Vitor, mas parecia que era a 1000ª vez que fazia isso. E como sempre, a ligação caiu na caixa de mensagens. O telefone chamado encontra-se fora da área ou momentaneamente ocupado. Ligo novamente mais tarde. Ah, como ela detestava aquela gravação. Colocou o fone no gancho. Levantou-se e sentou-se novamente, sem saber o que fazer. A garota estava entrando no estado emocional chamado preocupação afetiva. Levantou-se mais uma vez, atravessou a sua sala e abriu a porta da sala do seu chefe. Ele nem tocara nos papéis que precisavam da sua aprovação para os testes. Ela fechou a porta e avançou mais um pouco, virando à esquerda, e abriu a primeira porta onde estava escrito laboratório. Grace, eu estou indo levar a massa para o Bruno. Anote meus recados se alguém ligar para mim. Uma moça morena tirou os olhos do microscópio e olhou para ela. Ok. Lidiane voltou para sua mesa, pegou a bolsa e sentiu o celular vibrando. Quando atendeu, uma voz de barítono encheu seus ouvidos. Seu amiguinho morreu. Ela demorou em captar a mensagem. Quem é você? Perguntou bobamente. Eu sou a vingança, a irmã invejosa da justiça. E desligou. Lidiane ficou olhando o aparelho mudo. Antes de chegar, Lidiane viu que sobrou do local onde funcionava a Ponto Multiservice. Parece que havia sido atingido por um terremoto. Alguns homens com coletes da polícia estavam andando sobre os escombros, procurando indícios de alguma coisa. Havia uma grande aglomeração no local. Vários guardas tentavam organizar o trânsito. Os motoristas insistiam em parar para ver o acontecido, fazendo perguntas, ocasionando mais engarrafamento.
Lidiane teve que estacionar mais de 100 metros adiante e voltou quase correndo, segurando a bolsa no ombro. Um homem grandalhão estava falando ao celular. Quando ele viu aquela moça se aproximar apressadamente do cordão de isolamento, ele a impediu de continuar. Você é da seguradora? Não, disse Lidiane, arrumando a bolsa no ombro. Sou amiga do... Eu era amiga do... Morto? Ela perguntou e os olhos do policial lhe disseram sim. Sinto muito, a senhorita não pode ficar aqui, disse o homem examinando-a. Somente o pessoal da criminalística. Meu Deus, como aconteceu? Tudo o que sabemos é que explodiu uma bomba. Ele deu meia volta e ia afastando-se quando ouviu a voz dela. Nós conversamos agora há pouco, eu liguei para ele. Ele me ligou, ele falou da massa. Lidiane estava chocada, confusa, com dificuldade para pronunciar as palavras. Você ligou para quem? Perguntou o homem se voltando para ela. Estava usando uma camiseta que parecia pequena demais para ele e se movimentava muito, tentando manter os curiosos longe do perímetro de inspeção da polícia. Para ele, Lidiane repetiu como um autômato. Parece que ela estava distante dali. O pranto veio devagar, pedindo licença para inundar os olhos de Lidiane, mas felizmente trouxe com ele um torpor que anestesiou sua mente. Um estranho sentimento de perda envolveu a mulher jovem e bonita e ela se sentiu tragada por um abismo. O policial pegou-a pela mão, percebendo a morbidez da mulher. Todo o corpo daquela jovem tremia e ele teve dificuldade para fazê-la andar até onde estava uma viatura. Outro policial civil tinha acabado de dar as coordenadas pelo rádio. Franco, essa moça conhecia o morto, falou o policial grandão. Pode ser uma testemunha importante. Certo. Como é seu nome, querida? O segundo policial voltou-se para ela. Lidiane Tavares. Franco examinou-a brevemente. Ela parecia uma boneca frágil. Uma boneca frágil muito bonita. Jeffter, sirva uma água bem fria para ela. Depois virou-se para um outro policial de cabelos brancos. Tiago, fala para um dos rapazes providenciar uma lona. Parece que vai chover. Alguém chama a Sônia para mim, por favor. Ele distribuía as ordens como um general num campo de batalha, e os homens obedeciam-no com expresso prazer. Lidiane seguiu o policial até outra viatura, de onde ele tirou uma garrafa térmica. Calmamente ele encheu um copo com água e a serviu. Quer com açúcar? Eu posso providenciar, ofereceu o grandalhão encantado com a beleza da moça. Não, obrigada. Ela respondeu e ele não deixou de compará-la a uma andorinha ferida. Teve vontade de aninhá-la em seus braços. Teve vontade de fazer outras coisas também. Havia algumas pessoas por ali e vários homens olhavam disfarçadamente para Lidiane. O policial a pegou pelo braço e a colocou dentro da viatura. Fique aí, descanse um pouco. O delegado vai querer falar com você. Lidiane sentiu o celular vibrando na bolsa, mas não fez nenhum movimento para atendê-lo. Meu Deus, ela murmurou. Ele era seu amigo? Franco tinha entrado no carro e estava acionando o rádio. Lidiane permaneceu em silêncio, encolhida no banco traseiro da viatura. Tiago, o policial de cabelos brancos, andou por sobre os escombros com cuidado, até onde estavam alguns homens reunidos. Dr. Elias, achamos uma testemunha. O delegado se virou para ele. Era um homem de aparência rude, aparentando 50 anos. Já estou indo. Enquanto isso, pegue o depoimento dela. Acho melhor chamar um médico. Ela está entrando em estado de choque. Desde quando você entende disso, camarada? Está fazendo medicina agora? Eu sei o suficiente para... Chame o Dr. Clayton. Ele deve estar disponível agora. O delegado virou as costas para ele. O policial voltou à viatura e sentou-se ao lado de Lidiane. Olhou o rosto dela com carinho quase paternal e se preocupou ao vê-la tão pálida. Tomou seu pulso, contando as batidas do seu coração e examinando o relógio de pulso. Ela quase não percebia mais nada. Depois disso, tudo se passou como se ela estivesse em transe. Sentiu alguém medindo a sua pressão, sentiu a picada de uma agulha, o movimento das pessoas, a chegada dos paramédicos, a televisão. Uma repórter colocou um microfone na sua frente, mas ela só via uma mancha difusa. Sentiu quando o carro arrancou para a frente e sua cabeça começou a latejar. 5 minutos depois,
estava explodindo em fagulhas. Onde você mora? Perguntou o policial de cabelos brancos. Mas não houve resposta. Ele olhou para o grandão ao volante. O cabelo branco olhou-a com certa preocupação. Moça, a gente precisa saber o teu endereço. Eu moro no Novo Aleixo. Lidiane conseguiu falar apenas isso. O carro da polícia seguiu rumo à zona norte de Manaus. Preciso saber a rua. Examine a bolsa dela atrás do endereço, disse o grandalhão ao volante. Tiago pegou a bolsa da jovem e retirou de dentro dela vários papéis. Achei. Pegue a Coronel Teixeira à esquerda. Quando o motorista entrou na avenida, um Gol branco de para-choque traseiro arrancado partiu atrás dele. Nas laterais, com letras quase apagadas, estava escrito reportagem.